Amém. Provérbios 19, 2 e 3. Vamos lá. O texto diz, vou ler a versão Bíblia Viva. Além de ser perigoso, agir sem pensar nas causas e consequências é pecado. O homem tolo estraga sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa sobre o Senhor. Esse mesmo texto na NVT diz, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. O começo aí do versículo 2 na NVI também fala de, além de falar, na NVT fala de entusiasmo sem conhecimento. E na NVI ela fala de zelo sem conhecimento. A versão atual, a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ela diz que agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça e, no entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. O título dessa mensagem é Refletir para não precipitar. A nossa vida é permeada de momentos de decisões, né? Todo dia nós temos que decidir por algo. Todo dia nós temos que agir, seja com atitudes propriamente ditas, seja com palavras. Mas todos os dias nós temos decisões para fazer na nossa vida. E muitas vezes essas decisões não demandam tanto tempo, né? Nós vivemos em um mundo, em uma época acelerada. Nós não temos muito tempo de pensar nas coisas. Se o dia tivesse mais de 24 horas, com certeza a gente se ocuparia mais ainda. Mas, com frequência precisamos fazer escolhas e tomar atitudes sobre determinados assuntos. E eu não sei se você já parou para pensar, muitas vezes nós agimos através de palavras e as palavras que são lançadas, elas não voltam mais atrás. Uma vez que nós lançamos palavras, elas produzem algo, seja bom ou seja ruim. Uma vez que nós colocamos, talvez os nossos pensamentos ou aquilo que a gente entende de determinado assunto, isso pode trazer cura para alguém, mas isso pode causar feridas. Então a nossa vida ela é tomada por momentos de decisões, né? Ela é pautada por decisões e todos os dias nós temos que fazer escolhas. Às vezes uma decisão se dá por algo que o meu coração quer muito. Eu quero muito trocar de carro. Isso é verdade, tá? Mas eu não posso agir de uma forma com que eu venha me comprometer e de repente, lá na frente, eu ter que arcar com uma consequência de não conseguir pagar um financiamento, vamos assim dizer. Eu quero muito reformar a minha casa, mas às vezes eu tenho que sentar, e como Jesus disse, se bem que o contexto não era esse, mas como Jesus disse, aquele que se assenta, aquele que vai construir, ele tem que se assentar, para ver se aquilo que ele tem, os recursos que ele tem, ele consegue chegar no final com a obra concluída. Às vezes é uma decisão por um assunto que me faz pensar, será que essa é a vontade de Deus? Quantas vezes a gente não parou diante de situações assim, não é mesmo? Você lida com determinadas situações e você pensa, Deus, será que é a tua vontade que está aqui em jogo? Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, o que o Senhor faria nessa situação que eu estou enfrentando hoje? Diante disso que eu preciso resolver, qual que seria a atitude do Senhor Jesus para ajudar ou para solucionar esse problema? E agir por entusiasmo ou por aquele sentimento impulsivo pode nos levar a agir sem realmente conhecer se é algo que vem de Deus para nós. Eu não sei você, mas eu já errei muito nisso. Agir por impulso. Agir e pensar, eu preciso resolver a situação, como se eu fosse resolver, né?
mas eu preciso resolver a situação, eu preciso resolver determinadas questões e tem que ser para hoje, tem que ser para agora. 2 semanas atrás eu ministrei e eu falei a respeito do meu ramo de trabalho. Eu trabalho com departamento pessoal em escritório contábil. E eu até cheguei a comentar que de cada 10 ligações, 9 são para nós. O departamento fiscal, o departamento contábil, ele não tem esse trabalho com telefone. Então, às vezes, as pessoas te perguntam situações e elas pensam que você sabe a resposta naquele momento. E graças a Deus que existe o WhatsApp, né? Que agora as pessoas perguntam. Aí você tem tempo de pensar. Aí você dá aquela disfarçada e fala, eu vou consultar a lei. E a coisa é tão complexa que, eu não sei se você sabe, mas nós temos algo muito novo no Brasil chamado CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. É novo, quem criou foi o Getúlio Vargas, que está descansando há um bom tempo. Em 1943 foi criada a CLT. Só que em cima da CLT tem as convenções coletivas que os sindicatos homologam. Então aí você fica naquele parafuso, né? Você fica pensando, meu Deus, o que eu vou responder? Eu preciso consultar a convenção, porque a CLT não me dá respaldo para tudo. Então é mais ou menos isso. Tem situações que não dá para agir por impulso ou falar assim, a questão é esta, a resposta é esta. Muitas vezes nós não temos a resposta para todas as coisas, irmãos. Nós não temos todos os dias as respostas para todas as coisas. E não adianta se martirizar se você não tem a resposta, e isso não é pecado. O mais interessante e o mais importante é buscar o caminho para a resposta, e o caminho está em Jesus Cristo. O caminho para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas dores, para todas as nossas queixas, está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém volta ao Pai se não for por intermédio dEle. E voltando à nossa vida normal, à nossa vida cotidiana, eu tenho gostado de ler Provérbios porque ele tem me trazido para a minha rotina. Ele tem me trazido para o meu dia a dia. E eu fico pensando, poxa vida, isso aqui foi escrito, a maioria dos provérbios foi escrito por Salomão, que viveu há quase 1000 anos antes de Cristo. Nós já estamos em 2023, 24, estou até errando o calendário. Então quer dizer, provérbios de 3.000 anos praticamente escritos, e que nós podemos nos alimentar disso e tirar lições práticas para a nossa vida. A vida é permeada por oportunidades. O pastor João falou isso domingo passado, a respeito daquela mulher do fluxo de sangue. A vida é permeada por oportunidades, e muitas vezes a oportunidade de hoje, uma vez perdida, ela não volta mais. Eu me lembro que uma vez eu conheci um rapaz, eu trabalhei com ele, e ele tinha um problema muito grave com um vício. E eu coloquei no meu coração que eu precisava tentar entrar em contato com ele. Acho que eu já contei essa história aqui uma vez. Eu precisava entrar em contato com ele para falar, pelo menos, que Jesus amava ele. Eu não ia, talvez, conseguir pregar para ele. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas fui deixando passar, os dias foram passando, os meses foram passando. Um dia, irmãos, que curiosidade mais louca. Você não deve ter isso, eu tenho. Eu olhei no site do Prever para ver a lista de velórios, não sei porquê. E quem que eu encontrei sendo velado? O rapaz que eu precisava falar para ele que Jesus amava ele. Parece loucura, mas talvez era algo que Deus estivesse colocando no meu coração. Gaste um tempo, gaste um telefonema, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas fale que eu amo esse homem. Quando eu vi o nome dele, eu falei, meu Deus, oportunidade que foi embora, ela não volta mais. As oportunidades também precisam ser analisadas com prudência, para não acabar incorrendo em algo prejudicial. E muitas vezes as oportunidades, elas vêm
e nós pensamos que elas são boas, que elas são bênçãos de Deus para nós. Há um provérbio que diz que há caminhos que parecem bom, mas o final é para a perdição. Eu não sei se você consegue perceber isso, ou para mim é uma linha muito difícil de assimilar, essa linha do equilíbrio. Essa linha de saber entender. É claro que a gente tem que saber entender o que é a voz de Deus, o chamado de Deus para nós. Mas para mim parece que é uma linha muito tênue, muito fina, de perceber quando as oportunidades são boas, ou quando elas somente são boas, fake boas, inventei um termo, mas elas na verdade não são propostas de Deus. Elas são talvez caminhos que vão nos desviar do propósito de Deus. Elas são oportunidades que vão nos tirar daquilo que Deus tem planejado para nós. E eu às vezes fico pensando, Deus, era melhor se tivesse uma porta só aberta. O pior do que não ter nenhuma porta aberta, sabe o que é? É ter várias portas abertas. E você não sabe em qual que você entra. Tem uma coisa pior do que não ter portas abertas, é ter várias e não saber por qual entrar. E muitas vezes a gente lida com situações que a gente fica, meu Deus, por onde que eu vou? Aonde eu começo? Na verdade, nós sabemos que nós devemos começar na oração, nós devemos começar na busca por Deus, de saber aquilo que Deus tem preparado, de saber se o plano de Deus é esse mesmo, por onde que eu vou, mas na nossa inconstância, às vezes no nosso vacilo, e a gente fica tão preocupado e tão cheio de dúvidas, que a gente não sabe por onde entra. Hoje eu acordei cedo e estava orando um pouquinho por esse culto, e eu pedi que Deus nos desse um coração que conseguisse entender as vontades de Deus mesmo para nós. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O meu desejo para nós é que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, na nossa individualidade. Cada um aqui tem uma individualidade, tem os seus problemas, tem também as suas vitórias, tem os seus momentos de graça, os seus momentos onde Deus se manifesta. Mas que Deus possa realmente se manifestar com glória, com graça e com poder na vida de cada um de nós. Quem dera um dia nós abríssemos as portas da igreja e não tivesse pregação, só testemunho. Chegasse aqui uns 5, 10 irmãos e falasse, pastor João, eu preciso dar um testemunho. E o pastor João falasse, Deus, então hoje, acho que o senhor mudou o script. Hoje nós não vamos pregar, hoje nós vamos ouvir o que o senhor tem feito na vida das pessoas. Eu sei que Deus tem trabalhado na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que Deus tem guardado a tua vida. O salmista diz, se não me engano, no Salmo 138, tudo que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo. Paulo diz em Filipenses, a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar. Então, o que nós precisamos fazer? Deus, eu tenho dúvidas, mas acima das dúvidas eu tenho o Senhor. Eu posso ter muitas queixas, eu posso ter muitas dores, eu posso ter muitas coisas na minha cabeça. A minha cabeça pode estar passando por um tempo de embaralhamento, de tantas coisas que eu preciso pensar e resolver, mas eu tenho o Senhor na minha vida. E eu creio que o Senhor vai me levar a enxergar a vitória que o Senhor tem preparado para mim. A maior vitória para nós o Senhor já conquistou. Um monte de santos e santas, homens e mulheres salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O maior presente de Deus para nós é esse. Certo dia cantaram que o melhor de Deus está por vir. Não, ele já veio, o melhor de Deus já veio, ele está para voltar. O melhor de Deus já veio, ele está em nosso meio. Jesus Cristo está em nosso meio. E quando ele voltar, aí não tem mais para que eu ler Provérbios.
aí vai ser só alegria. Deixa eu continuar aqui para ganhar um tempinho. Essa vida moderna exige de nós algo que foge dessa questão que eu falei do equilíbrio, né, da temperança. Essa vida moderna, ela tem muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo ela nos sufoca em muitas coisas. São coisas que você talvez teria tempo para pensar, mas que você precisa, por causa da correria que é o dia a dia, por causa de tantas questões que envolvem o dia a dia nosso, resolver em um tempo recorde. Certa vez alguém disse que urgente é aquilo que a pessoa deixou para fazer em tempo hábil e me pediu para fazer em tempo recorde. Mais ou menos isso que a gente vive. A gente vive uma vida de urgência. Tudo parece que é para ontem. E eu peço que Deus nos dê graça e sabedoria para, assim como diz o provérbio aí no capítulo 19, versículo 2, para que nós venhamos a agir pensando, não sem pensar, mas pensando nas causas e nas consequências. Agir pensando no que vai acontecer. Se eu falar isso, o que vai acontecer lá na frente? Se eu tomar tal atitude, o que vai acontecer lá na frente? O versículo 3, uma das versões diz assim que peca quem é precipitado. É na versão Almeida. Versículo 3 diz assim: a estultícia ou a estupidez ou a falta de sabedoria do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Voltando ao versículo 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitado é da mesma raiz da palavra precipício. E aí você para pensar em um precipício, que é um lugar, quem cai em um precipício não consegue voltar sozinho. Não tem como. Quando eu estava estudando esse provérbio, eu lembrei daquela situação. Lembra quando aqueles 33 mineiros lá no Chile ficaram presos dentro da mineradora? Eu parei para ler sobre aquilo e eu trouxe algumas informações. Eu queria que você prestasse atenção, não vai tomar muito tempo. Mas olha só, imagine um prédio de 45 andares. Se cada andar tem 3 metros, dá 135 metros. Pensa bem, é maior que a catedral. Agora pense nesse prédio caindo na sua direção e bloqueando o único caminho existente entre você e o mundo exterior. Foi o que aconteceu com esses homens. E o pior, você está a 700 metros de profundidade. O único caminho que existia foi bloqueado. E você está a 700 metros de profundidade. Foi essa a realidade enfrentada pelos 33 mineiros presos na mina de San José, no Chile, no dia 5 de agosto de 2010. Um desmoronamento fez com que enorme rocha se desprendesse da montanha e caísse sobre o túnel, fechando completamente a ligação da superfície. Na superfície, então, o que eles fizeram? Eles começaram a instalar uns drones, né, uns tubos, né, umas sondas de perfuração. Essas sondas eram as sondas que eles usavam para buscar o quê? Minério. Não sei se você já sabe, mas no Chile, 30% do produto interno bruto do Chile é derivado de minérios. É a fonte quase a maior fonte de riqueza do Chile. 1/3 do cobre que existe na Terra está no Chile. E se você olhar o Chile, não sei se você já teve essa curiosidade, é uma tripinha, assim, desculpa a palavra, né? Mas é uma linha, é um país muito pequeno, ele é extenso em comprimento, mas ele é pequeno em largura. 1/3 do cobre da terra está nesse lugar. Então, por que existem mineradoras?
Está explicado. Mas essa mineradora em São José, pasmem, ela existia já há quase 100 anos e ela nunca foi feita nenhuma melhoria. Porque o trabalho de minerador é um trabalho escravo. E então, eles instalaram essas sondas seriam para buscar minério, extrair o minério, mas elas tiveram agora uma nova função: cavar para tirar a gente de lá de dentro. Mas pasmem, 5 de agosto de 2010 foi quando aconteceu o acidente. Eles ficaram 17 dias sem comunicação. No 17º dia, quando uma das sondas conseguiu perfurar e chegar próximo, eles viram que todos estavam vivos. Os 33 mineiros estavam vivos 17 dias depois. E pasmem, você sabe o que era a alimentação deles? Vou ler aqui para você ver. 2 colheres de atum, 1 copo de leite e alguns biscoitos a cada 48 horas. E a gente reclama de fazer jejum, né, Júnior? Eles se alimentavam com 2 colheres de atum, não era nem 1 copo de leite, era meio copo de leite e algumas bolachas, alguns biscoitos, a cada 48 horas. Para quê? Para racionar o alimento. Então, no 17º dia, quando descobriram que esses homens estavam vivos, eles começaram uma operação. Mas aí entrou o presidente do Chile e falou assim: esta operação vai demorar meses. E veio um outro rapaz, que era um engenheiro-chefe da operação, e diz: pelo menos 4 meses. Irmãos, imagina que loucura. Isso aconteceu. Por fim, para encurtar a conversa, no dia 12 de outubro, pense bem, 5 de agosto foi quando aconteceu o acidente, dia 12 de outubro, após um bem-sucedido teste com a cápsula vazia no dia anterior, tudo estava pronto. Pouco depois das 23 horas, um integrante da equipe de resgate entrou na Fênix 2, que era o nome da sonda, e desceu até onde estavam os mineiros. Na volta à superfície, a cápsula começou a trazer Florencio Ávalos, que foi o primeiro dos mineiros que foi resgatado. Isso aconteceu à 00:10 do dia 13 de outubro de 2010. Pasmem, às 9h55 da noite do mesmo dia, os 33 mineiros estavam em solo. O que eu quero dizer com isso? O precipício é um lugar muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos entrar em uma situação que isso cause um buraco, isso cause um abismo entre nós e Deus. E como eu disse há 2 semanas atrás, eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio que um ferro afia o outro ferro. Se você acha que você não precisa de pessoas para te afiar, você está errado. Você precisa de pessoas que te ajudem. Você precisa de pessoas que peguem no seu pé também. O amor não só consiste em falar eu te amo. O amor consiste também em falar você errou aqui. Porque se tudo fosse eu te amo, estava fácil. Hoje é fácil conviver comigo, irmãos. Mas se vocês me conhecessem há 30 anos atrás, que Deus não permita que nós venhamos cair em um precipício, em um abismo que nos afaste dele. Os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Peca quem é precipitado, Salomão disse em Provérbios 19, 2. Deixa eu ir aqui para o final. E por que o que age precipitadamente peca? Pergunta. Versículo 3 responde: a falta de sabedoria.
do homem arruína a sua própria vida, mas o nosso coração culpa quem? Deus. Deus, por que o Senhor deixou passar por isso? Deus, por que aconteceu isso comigo? E às vezes atitudes que nós tomamos, talvez muito tempo atrás, e acarretam circunstâncias hoje, e nós ficamos perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Não fique triste, não se ire com Deus. Agora faz parte do processo. O importante é que Deus te ama e que Ele tem um plano para a sua vida, e esse plano passa pelo arrependimento das coisas que nós fizemos errado e nós precisamos entregar ao Senhor. Deus, eu agi errado aqui. Deus, eu fiz errado isso. Então eu preciso me voltar para o Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e que eu possa alcançar a sua graça novamente. Eu quero terminar falando de algumas passagens. Quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, passagem muito conhecida, versículo 6 até o versículo 10. Diz assim: Então disse o Senhor a Caim: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão. Deus tinha dado um alerta para Caim. Mas Caim age sem pensar, né? Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Matou o irmão e ficou bravo com Deus. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Agir sem pensar. Deus deu uma ordem. Deus deu um alerta, na verdade. Cuidado, o pecado jaz à tua porta. Cuidado. Domine essa vontade, domine esse ímpeto que está dentro de você. Mas Caim não ouviu a voz de Deus. E foi e cometeu a pior coisa que aconteceu na sua vida. Um crime contra o seu próprio irmão. Vá lá para 1 Samuel 13. Versículo 8 até o 14. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabar ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Que coisa! Samuel estava demorando. Mal ofereceu o holocausto, chegou Samuel. Samuel perguntou: Que fizeste? A mesma pergunta que Deus fez para Caim, Samuel faz para Saul: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. É isso que a circunstância quer fazer conosco. A circunstância quer nos fazer entrar por um caminho que não é a vontade de Deus para nós. Então disse Samuel a Saul, esse versículo para mim é um versículo
procedeste loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, se Saul tivesse obedecido à ordem de Deus, Deus não precisaria, não sei se eu posso colocar dessa forma, né? Talvez até dar a entender que a história está errada, mas não é isso. Mas Deus não precisaria levantar Davi. O seu reino seria confirmado para sempre, Saul. Mas você agiu por um ímpeto, você não esperou. Você tinha uma ordem e você não esperou. Você tinha uma voz e você não esperou. Ou talvez você não acreditou que eu pudesse prover. 14, agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Atos 13, 22. Encontrou Deus a Davi, um homem segundo o seu. Eu olho para a história de homens na Bíblia e mulheres que talvez por um vacilo ou por um descuido perderam coisas, e eu fico pensando, Deus, não deixe isso acontecer conosco. O Senhor tem tantas coisas para nós, como igreja, como indivíduos que pertencem ao teu reino. Não deixe isso acontecer conosco. Não deixe o mal sobrevir sobre nós e o desânimo, a ponto que nós venhamos abandonar a fé por causa de atitudes erradas. E é por isso que eu coloco sempre, irmãos, essa questão de buscar um caminho correto e de buscar uma ajuda num próximo, num irmão de confiança, numa irmã de confiança, porque sozinho ninguém anda, meu irmão. Sozinho a gente tem pensamentos que muitas vezes nos afastam de Deus. Para finalizar, quando o sangue ferve, essa expressão é antiga, né? Quando ferve o sangue, a hipótese das pessoas tomarem atitudes impensadas é grande e pode trazer consequências negativas. Essas consequências negativas, na sua maioria, podem ser evitadas quando as pessoas agirem com paciência e reflexão. Quero ler o versículo de Tiago, capítulo 1, e eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez o que mais você tem pedido nos dias de hoje, nessa loucura que nós vivemos chamada mundo, é sabedoria. Não sei porque que a gente fala que vai encerrar, né? Daí o Espírito Santo vai falando as coisas, agora eu vou ter que falar mais. Lembra quando Salomão, Deus chega para Salomão e fala para ele, pede o que quiseres que eu vou te dar. Salomão podia ter pedido o quê? Riqueza. Podia ter pedido posses, mas ele fala, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para julgar ou para cuidar do teu povo. Deus falou para ele, olha, porque você pediu sabedoria e discernimento, eu vou te dar isso e vou te dar riquezas como ninguém nunca teve antes na terra. E eu acho interessante que a primeira história que você vê depois que Salomão faz esse pedido para Deus, é a história de duas mulheres que viviam em prostituição e que deram à luz na mesma casa elas moravam. 3 dias de diferença de um filho para o outro. Uma das mulheres começa a dormir, amamentando, começa a dormir, dorme em cima do filho e o filho morre. O que essa mulher fez? Esperou a outra mulher dormir com o seu bebê e trocou as crianças. Quando aquela mulher, mãe da criança que estava viva, acordou e olhou a criança morta do lado dela, ela falou, esse não é meu filho. Então elas começam ali um debate, uma discussão, e elas chamam quem? Salomão, o rei. E é interessante a atitude que Salomão tem naquele momento. Salomão manda trazer uma espada e cortar a criança viva ao meio. Que coisa mais louca. Mas a mãe da criança viva
fala o quê? Não faça isso. Pegue a criança e dê para aquela mulher. E aquela mãe que tinha, por um descuido, dormido e sufocado seu filho, matado, fala assim: tua palavra é boa. Corta a criança no meio. Salomão então tem um primeiro discernimento de sabedoria e fala: deem a criança para a mulher que mandou entregar para outra. Ela é a mãe. Deus tem dado coisas grandes para nós, irmãos. Às vezes a gente olha para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e a gente pensa: eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante. Quem sou eu para que Deus se revele a mim? Quem sou eu para que Deus venha cuidar de mim nos mínimos detalhes? Mas Deus te chama de a menina dos olhos dele. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes por cada um de nós. Então, se nos falta muitas vezes discernimento e sabedoria, Tiago escreveu lá no capítulo 1, no versículo 5: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a vir aqui à frente. Quero convidar os pastores aqui para orar com os irmãos. Se você precisa de sabedoria para algumas decisões que você tem que tomar, pode ser essa semana, pode ser já decisões que têm sido proteladas há um tempo. Eu quero te convidar aqui à frente para você ter uma atitude como Tiago escreveu. Se você quer sabedoria, peça a Deus não duvidando, que Ele vai dar. Peça não duvidando, porque se nós duvidarmos, a fé vai operar contra. Não adianta eu me colocar na presença de Deus e falar que eu tenho fé e pedir sabedoria e não crer que Deus vai me dar. Amém? Se você sentir no seu coração, fique à vontade, enquanto os irmãos cantam. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto